Fala, meus alunos, tudo bem? Professor Jeffrey Santos para mais uma aula no canal Matemática para Todos. E nessa aula vamos falar sobre número primo e números primos entre si. Será que é a mesma coisa? Você vai saber. Fica comigo logo após a vinheta. Pessoal, antes de iniciarmos a explicação desses conteúdos, presta muita atenção no que eu vou dizer para você. Fique até o final dessa aula, porque eu vou dar um aviso, eu vou fazer um comunicado que vai ser muito agradável, vai ser muito bom para você que acompanha o nosso canal. Se até agora, você que acompanha o nosso canal, tem gostado de todos esses conteúdos que a gente prepara com carinho e oferece para você, com um comunicado você vai gostar muito mais. Por quê? Porque vai facilitar ainda mais a sua compreensão da matemática, vai potencializar o seu crescimento. Aguarde, acompanhe a aula até o final. Vem comigo. Número primo é todo número maior do que 1, que possui somente apenas 2 divisores naturais. Só 2. E quais são esses divisores? Será o número 1 e o próprio número. Por exemplo, olha o número 5. Será que o número 5 ele é um número primo? Segundo a definição, para que o 5 seja primo, ele tem que ter somente 2 divisores naturais. O número 1 e ele próprio, o 5. É o que acontece? Olha aqui, ó. Defina os divisores de 5. 1 e 5. Bate com a descrição, pessoal? Bate. O 5 possui somente 2 divisores naturais, sendo um deles o número 1 e o outro divisor é o próprio número. Suave, né? Então o número 5, ó, ele é um número primo. É isso. Só isso, Jeffrey? Só isso. Olha o exemplo de número 2. O número 2, ele é um número primo? Lembra, eu vou ficar sempre repetindo. É bom que memoriza, fica na sua cabecinha. Para que o 2 seja primo, ele tem que apresentar somente, apenas, 2 divisores naturais. Um divisor é o número 1 e o outro divisor é o próprio número, que nesse caso é o 2. Então bateu, né, pessoal? O 2 também é um número primo. Exemplo de número 3. O número 9, ele é um número primo? Vou repetir. Para que o 9 seja chamado de primo, ele tem que apresentar somente 2 divisores naturais. O número 1 e ele próprio. Vamos ver? Quem são os divisores de 9? 1, 3 e 9. Bateu com a definição? Não bateu. Então 9 não é número primo, porque ele de cara apresenta mais de 2 divisores naturais. Então, ó, não rolou aqui. Não deu certo. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Suave, né? Bem tranquilinho. Olha uma observação interessante. O número 2 é o único número primo que é par. Então, de todos os números primos, dos infinitos números primos, somente o número 2 é par. Beleza? O contrário também você pode pensar. De todos os pares infinitos, são infinitos, não é isso? De todos os números pares, somente o número 2 é um número primo. Beleza? Show! Um outro detalhe aqui também, uma outra observação. Preste atenção. Qualquer número natural maior do que 1, se ele não for primo, ele é chamado de composto. Número 4, por exemplo, é um número maior do que 1 e não é primo, então ele é um número composto. O número 6, ele é um número maior do que 1 e não é primo. O 6 também é composto. Tranquilo? Só um detalhe. Vamos nessa. Números primos entre si. E é aqui que mora o perigo. Muitos alunos confundem uma coisa com a outra. Para que números sejam primos entre si, não necessariamente, não obrigatoriamente, esses números têm que ser primos. Como assim, Jeffrey? Calma que você vai entender. Vamos lá. Números primos entre si. 2 ou mais números são primos entre si quando o único divisor comum entre eles for o número 1. Vou ler. De novo. Números primos entre si. 2 ou mais números serão chamados de primos entre si quando somente o número 1 for o único divisor comum entre eles. Olha o exemplo 1. Números 2 e 5. Será que esses números, o 2 e o 5, são classificados como primos entre si?
Vamos determinar os divisores de cada um deles. Divisores do 2, ó. O 1 e o 2. Quem são os divisores de 5? O 1 e o 5. Quem são os divisores comuns de 2 e 5? Somente 1. Então bate com a definição. Quando você tem 2 ou mais números, onde o número 1 é o único divisor comum entre eles, esses dois números são chamados de números primos entre si. Ah, Jeff, mas isso está na cara, porque se eu tenho dois números que são primos, eles serão sempre primos entre si. Ok, mas e se esses números não forem primos? Será que eles podem ser primos entre si? Olha aqui o exemplo 2. Eu tenho os números 4 e 7. Note que o 4 não é primo. O 7 é. Mesmo o 4 não sendo primo, será que 4 e 7 são primos entre si? Tem que bater com a definição. O número 1 tem que ser o único divisor comum de 4 e 7. Vamos nessa. Quem são os divisores de 4? 1, 2 e 4. Quem são os divisores de 7? 1 e o 7. Quem são os divisores comuns de 4 e 7? Os divisores comuns de 4 e 7, olha, somente o número 1. Então, sim, 4 e 7 são números primos entre si. Percebeu que você não pode fazer essa confusão? Para que sejam primos entre si, esquece aquilo. Esquece entre aspas, tá? Tem algumas propriedades. Mas para que sejam primos entre si, basta que tenha como divisor comum somente o número 1. Beleza? Aconteceu aqui e aconteceu aqui. Olha o exemplo 3, que é um exemplo proposital e bem interessante. Será que os números 9 e 10 são primos entre si? Se liga, o 9 é primo? Não, vimos que não. Tem mais de 2 divisores. O 10 é primo? Também não. Então esses dois não são primos. Mas será que são primos entre si? Vamos lá. Divisores de 9. 1, 3 e 9. Divisores de 10. 1, 2, 5 e 10. Quem são os divisores comuns de 9 e de 10? Olha, somente o número 1. Legal. Então se somente 1 é divisor comum do 9 e do 10, então 9 e 10 são números primos entre si. Beleza, pessoal? Viu que não dá para confundir? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tranquilo? E olha aqui, tem um exemplo 4 também. Eu tenho os números 4 e 6. Deixa eu só reacender aqui esse carinha aqui que ficou um pouquinho apagado. Pronto. Eu tenho os números 4 e 6. Será que os números 4 e 6 são primos entre si? Vamos nessa. Divisores do número 4. 1, 2 e 4. Divisores do número 6. 1, 2, 3 e 6. Divisores comuns do 4 e do 6. O 1, olha aí, e o 2. Somente o número 1 é o divisor comum desses dois caras? Não, tem o 2 também. Então, 4 e 6 não são primos entre si. Deixa eu ticar aqui, 9 e 10 são, 4 e 7 também. E 2 e 5 da mesma maneira. Foi, pessoal? Deu para vocês entenderem? Se não, deixa sua dúvida aqui nos comentários, tá? E o que eu tenho para dizer para vocês? Olha que legal. A partir dessa aula, a gente vai ter uma novidade. Eu recebi ontem uma mensagem de uma aluna. Na verdade, uma pessoa entrou em contato comigo, eu olhei a foto da pessoa e não a reconheci. E aí a mensagem diz assim, Oi, boa tarde. Eu estava vendo os exercícios de matemática básica que você fez. Estão muito bons. Estou conseguindo entender bem, mas eu gostaria de saber se você deixa disponível lista de exercícios ou recomenda alguma. E eu respondi para ela que infelizmente eu não deixava lista de exercício. E aí depois eu pensei bem, eu estava indo para casa, saindo do trabalho, eu pensei bem e falei, por que não disponibilizar lista de exercício para os meus alunos, para você que acompanha as nossas videoaulas? Porque pensa bem, a lista de exercício vai ser a cereja do bolo. Para você, principalmente. Sabe por quê? Porque se você compreende todo esse conceito teórico e quer praticar, o que você vai ter que fazer? Primeiramente, vai ter que vasculhar a internet com algum exercício apropriado para você fixar esse conteúdo. Muitas das vezes você nem encontra esse exercício apropriado. Muitas das vezes você encontra algo que é um pouco mais complexo.
Isso muitas das vezes também te desanima por não conseguir fazer. Então, a partir de hoje, o Matemática para Todos, o professor Jeffrey Santos, vai disponibilizar lista de exercícios para cada aula que a gente tiver. Isso vai ser muito bom para você, porque esses exercícios serão exercícios de fixação. Uma vez que você entendeu a teoria, é ideal, é interessante que você aplique, que você fixe essa teoria. Então eu vou deixar na descrição do vídeo um link do Google Drive. Você vai clicar ali, lá você vai ver uma pasta Matemática para Todos, YouTube, e ali você tem a lista de exercício para cada uma das nossas aulas. Beleza? Muito obrigado pela sugestão, Lívia. Um enorme abraço para você. É de aluno assim que a gente precisa. Beleza? Pessoal, olha só, gostou dessa aula? Gostou da surpresa? Deixa um like aqui embaixo no nosso vídeo. Não é inscrito ainda? Se inscreve, chama os seus colegas para aprender junto com a gente. Tá sendo legal para você? Vai ser legal para outras pessoas também. Uma vez que você se inscreve e ativa o sininho que está logo ao lado, o YouTube vai falar para você, ó, tem vídeo aula nova lá do professor Jeffrey, hein? Tem vídeo aula nova lá do Matemática para Todos, inclusive com lista de exercícios agora. Belezinha, pessoal? Compartilha, comenta, dá essa moral pra gente. Precisamos da força de vocês. Ficamos por aqui, muito obrigado por tudo e até a próxima videoaula. Valeu. Lívia, abração e obrigado, hein? Tchau, tchau, pessoal.